Esse tema é considerado um tema extremamente atual, até porque existe quase que uma unanimidade, por parte dos estudiosos e conhecedores das revelações proféticas contidas na Palavra de Deus, que nós vivemos na estação, no período que antecede o cumprimento desse tempo, que é chamado de Grande Tribulação. Muitos consideram que nós já vivemos no princípio das dores, que Jesus nos alertou que antes desse período estaríamos vivendo o princípio das dores. E, como eu falei, é quase unânime no meio daqueles que estudam as profecias bíblicas de que nós vivemos nesse período, o princípio das dores, que é comparado justamente a uma gravidez, a mulher que dá à luz. Quando eu já fui pai 3 vezes, acompanhei de perto lá o momento do parto, e o que acontece? Começa ali uma certa tensão na região uterina da mulher, os músculos começam a se contrair, já preparando para que a criança seja então entregue à luz. E o que acontece com esse trabalho de parto, que é comparado aqui na Bíblia com o princípio das dores? Essas dores de parto, ou essa tensão uterina, ela começa a se intensificar, ela começa a ficar cada vez mais forte, e ela começa a acontecer com intervalos de tempo menor. Entre uma contração e outra, o tempo vai reduzindo, até o momento então de que a mulher conclui o trabalho de parto. E as pessoas identificam que a natureza já vem demonstrando esses sinais, e tudo indica que nós vivemos realmente no período que antecede essa semana profética, que é uma semana de 7 anos, que é referida na Bíblia como a Grande Tribulação. Para a gente conseguir entender do que se trata essa semana profética, até porque muita gente faz confusão e começa a relacionar ela com o fim do mundo, não deixa de ser um momento, um fato histórico extremamente relevante no sentido do término das coisas, até pelo teor da profecia bíblica que fala a respeito dessa semana. Vamos entender isso aí primeiro, para a gente depois aprofundar um pouquinho mais nesse período de 7 anos. Primeiro de tudo, como a gente sabe que são 7 anos? A gente precisa ir lá olhar no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24. Eu não tenho o hábito de citar a palavra de Deus aqui assim, textualmente os versos, A minha preocupação maior é passar as informações que eu tenho, mas essa profecia ela é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque ela fala especificamente do povo judeu. A gente sabe que Deus, ele colocou o ser humano na terra para ser provado e aprovado, para ser transformado, e através justamente das provações, das tribulações vividas aqui, é que o homem se mostra, não merecedor, mas se mostra um ser que, se chegando a Deus, se aproximando de Deus, ele se mantendo fiel a Deus, se mantendo próximo da verdade, ele acaba então sendo eleito a viver com Deus eternamente. Então é disso que se trata, a história da humanidade. E Deus começou com esse povo, separou esse povo, lá atrás começou a história dele com esse povo, através de Abraão. A gente já falou aqui em outro vídeo a respeito desse chamado de Deus para a vida desse homem lá no passado: de ti farei uma grande nação. Abraão, Isaac, Jacó, pai de 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E a gente sabe que o povo judeu, eles são descendentes de Abraão.
O que aconteceu? Num determinado, entrando agora na profecia específica de Daniel, para a gente chegar nesse período da grande tribulação. O povo, num determinado momento da história, nesse período em que a profecia foi entregue a Daniel, estava preso, dominado pelo Império Babilônico de Nabucodonosor. E Daniel, que é um dos profetas maiores da Bíblia, ele estava cativo na Babilônia. Não vou entrar muito em detalhes da história, mas ele orava a Deus durante um período, e no final de um período de jejum e oração, Deus envia um anjo. O anjo consegue chegar na presença de Daniel e entrega para ele finalmente essa profecia. E a gente vai ver, eu vou ler essa profecia, porque eu acho muito importante a gente entender por que essa profecia é relativa ao povo de Israel e o que implica, por que essa profecia está muito ligada também ao final dos tempos, ao final do mundo, né? A gente sabe que não é o final do mundo, porque depois desse período de 7 anos ainda vai ter mais de acordo com a Bíblia, mais 1000 anos antes que realmente ocorra aquilo que as pessoas costumam chamar de final do mundo, que na verdade seria o final deste mundo como nós conhecemos, mas isso também é um tema para um próximo vídeo. Vamos lá, eu vou ler agora a profecia para a gente poder entender bem. O anjo chega para ele e fala assim, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Veja bem, está falando especificamente ao povo judeu, para fazer cessar a transgressão. Olha só, isso aí é uma finalização da parte de Deus de um processo com o povo judeu, de um tempo com o povo judeu, para expiar a iniquidade, para terminar com a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então é uma bomba, né? Uma profecia assim extremamente forte, que nos remete a entender que ela é uma finalização de um processo. Vamos lá. Como que a gente sabe que são 7 anos? Porque já se passaram 483 anos, foram cumpridos, desde a reconstrução do templo até a morte de Jesus na cruz, que é o período da profecia de Daniel. Isso a Bíblia nos mostra claramente, né? Seriam 490 anos, as 70 semanas vezes 7 anos, dos quais já se passaram 483 anos, faltando justamente uma semana profética de 7 anos. O que aconteceu entre esse período? É a época da igreja, a época que nós vivemos hoje. É como se fosse um parêntese de Deus com o tratamento do judeu, para começar a tratar com todo o restante da humanidade, que são os gentios, para quem Paulo pregou, né? Ele é considerado o apóstolo dos gentios. Então, a partir daquele momento que Jesus Cristo veio, e ele não foi aceito como Messias pelo povo judeu, e por causa que o próprio Deus endureceu o coração deles, porque Deus já tinha o plano de estender a salvação para toda a humanidade, para nós, os gentios, os não-judeus. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, foi ressurreto, e no dia de Pentecostes derramou do Espírito Santo de Deus, foi inaugurada a dispensação da graça. É uma nova dispensação. Acaba a dispensação mosaica ou da lei, que termina ali com o cumprimento da lei em Jesus, quando ele na cruz ele cumpre todo o propósito de Deus, toda a lei. Ele diz: está consumada a obra. Deus abre um parêntese ou dá uma pausa na história do judeu.
o judeu é disperso pelo mundo todo, desse momento, eles são expulsos ali da terra, eles são totalmente dominados, tem que procurar o caminho deles, dentro do propósito de Deus. Deus abre essa janela de 2000 anos, ou 2 dias, porque para Deus um dia é como 1000 anos também, e ele, durante esse período de 2000 anos, ele decide tratar, então, com os gentios, que é a igreja, que é a noiva. Então, no final desse período da graça, quando a igreja vai ser retirada da terra, também é esperado o momento do arrebatamento da igreja, que Jesus vem nas nuvens buscar a igreja, também um tema para um outro vídeo, tá? Vamos focar aqui na grande tribulação. A partir do momento que a igreja é tirada, Deus volta a tratar com o povo judeu. Então, dá início a essa última semana profética, que são 7 anos em que Deus volta a tratar então com o povo judeu. E esse período de 7 anos, a Bíblia fala que vai ser um período que a terra vai passar por flagelos tais, de tanta intensidade e qualidade, né, de ruína, com relação às coisas que vão acontecer aqui na face da terra, que nunca aconteceu e nunca acontecerá novamente na história da humanidade. Então vai ser um período ímpar, esses 7 anos. Que na verdade os 7 anos são conhecidos mais como tribulação, período da tribulação. Até porque a grande tribulação, né, seriam os últimos 3 anos e meio. Esse período é dividido bem no meio, 3 anos e meio, que seria o período de tribulação, em que começa a ira de Deus, já começa a se derramar. Essas dores de parto que a gente vinha sentindo, a natureza começa a demonstrar e começa realmente a danificar o planeta e começa a realmente exterminar a vida de muitas pessoas aqui. Isso é esperado para o período de tribulação e principalmente para o período da grande tribulação, em que a ira de Deus vai ser derramada sobre a face da terra. A gente entende que esse tratamento é com os judeus, por quê? Porque toda a história do povo judeu é a história de sacrifício, não é? Deus já pré-estabeleceu que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E o povo judeu sempre teve o hábito, toda vez que ele tinha um templo, o povo judeu tinha o hábito de sacrificar animais em expiação pelos seus próprios pecados e os pecados da nação israelense. O que aconteceu em Jesus? Esse sacrifício parou. Até porque a Bíblia nos apresenta, nós que conhecemos a Jesus e que aceitamos Jesus como sendo ele realmente o Messias que o povo judeu esperava, ele foi o sacrifício final, o sacrifício eficaz. Ele derramou, o próprio Deus pisou na terra e derramou seu próprio sangue. Não é mais sangue de animal, é o sangue do próprio Deus homem derramado na terra para expiação dos pecados de toda a humanidade. Todo aquele que nele crê, que Jesus Cristo é Deus, né? Esse que crê no sangue remissor dos pecados, esse alcança a vida eterna. O povo judeu não aceitou Jesus como Messias. Até hoje existem muitos judeus que não aceitam a Jesus como Messias. Existem os judeus messiânicos, que já se converteram ao cristianismo, sem abandonar o judaísmo, mas eles aceitam aquilo que nós gentios aceitamos, que Cristo realmente é o Messias, é o Filho de Deus. Então o que acontece? Quando o povo judeu, agora, que está prestes a fazer isso, voltar a sacrificar animais,
e a gente sabe que já estão lá as vacas ou os bezerros vermelhos, né? Que lá na tradição judaica são exigências para sacrifício de animais, e a gente sabe também, porque a Bíblia fala que vai surgir um líder mundial que vai se declarar como sendo o Messias durante esse período. Então ele vai se assentar em Jerusalém, ele vai se assentar no próprio templo que vai ser construído em Jerusalém ao se declarar Deus. Então, durante esse período de 7 anos, vai haver a reconstrução do templo. Mas o maior sinal é a volta do sacrifício de animais. Porque com isso o judeu não vai mais simplesmente estar negando que Jesus é o Messias e não aceitando o sacrifício vicário de Jesus. Mas ele vai estar voltando a sacrificar, dizendo para Deus: nós não aceitamos esse teu Messias. Olha aqui, nós estamos sacrificando animais. Isso para Deus vai ser realmente uma resposta do povo judeu, e é por isso que Deus vai, durante esse período, tratar com esse povo de uma maneira realmente dura. A gente sabe que é associada à colheita da uva, do lagar, que a uva é pisada para que saia dela o suco. Mas a boa notícia é que vai haver salvação durante esse período da tribulação. No primeiro período da tribulação, na primeira metade, vai haver a salvação da noiva, da igreja, que não subiu no arrebatamento. Jesus fala a respeito das 10 virgens, apenas 5 das virgens entraram, 50% entrou para as bodas do Cordeiro, outros 50% ficou a porta, batendo na porta: abre-nos, Senhor, e Jesus falou: eu não vos conheço. Então a igreja da tribulação, muitos até confundem o arrebatamento, acham que vai ser no meio, porque a igreja está aqui, né? Mas é a parte da igreja que não era fruto pronto, maduro, que não foi colhido, não é cevada, mas é trigo. E trigo tem que ser limpo no tribulon, na pedra, tribulon. E é esse povo que vai entrar semana dentro, e com a perseguição desse líder mundial, que vai a perseguição. Se hoje você acha que os cristãos e judeus são perseguidos, olhando aí nas notícias, naquele tempo a coisa vai ser muito mais séria. E existe até uma referência bíblica dizendo que João, quando teve a visão do Apocalipse, ele viu uma grande multidão entrando no céu, e ele pergunta quem são. E a resposta é que são os santos da tribulação. Então, muitos cristãos que hoje estão com um pé aqui, um pé lá, não estão muito prontos, ainda vivem uma vida afastada de Deus, não conhecem muito, vão estar desatentos no dia do rapture, né, no dia do arrebatamento. Esses cristãos, na hora que eles perceberem que eles ficaram, eles vão virar crente de verdade. E a Bíblia nos diz que aqueles que não negarem a fé cristã vão pagar com pena de morte, vão ter que entregar suas próprias vidas. É uma palavra duríssima, mas lembra que a graça já terminou no arrebatamento. Quando Jesus veio e levou a noiva para as bodas, a graça terminou, aí começa o juízo de Deus. E quem não se lavou pelo sangue de Jesus durante o período da graça vai ter que se lavar ali às pressas e provavelmente pagar com a sua própria vida. É o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, eu acho que é isso que eu queria falar a respeito de tribulação. Não é para os cristãos, não é para nós, não deve ser para nós, pode até ser para aqueles que estiverem desatentos, a palavra de Deus diz, né? Mas fica aí então para você analisar, ver como é que está a tua vida diante dessa situação, da urgência do tempo que a gente vive, né? Da perspectiva de que essa semana a qualquer momento comece, porque o cenário está armado, Israel está em guerra, e a Bíblia fala que esse governante mundial vai trazer paz durante um período. Então, para que haja paz tem que haver guerra, está havendo guerra, então para que haja paz só precisa do acordo.
ou da reafirmação de um acordo, segundo a palavra de Deus. E a partir desse momento, quando esse líder se revelar, vai ter início realmente a ira de Deus sobre a terra durante um período de aproximadamente 7 anos, e a Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, muitos não se salvariam. E a gente entende que essa segunda parte desses 7 anos é justamente a parte em que Deus vai tratar especificamente com os judeus, que é o que em Mateus, o que em Lucas 24 Jesus fala, quando ele fala, ai das grávidas, aquele que está no campo não corra para a cidade. Isso é claramente o momento em que vai haver uma grande perseguição na terra sobre os judeus. Provavelmente após esse momento em que esse líder mundial vai se declarar como sendo o Messias, vai se assentar no trono, e os olhos dos judeus vão se abrir, e a perseguição aos judeus vai se intensificar tremendamente. Espero que esse vídeo não tenha sido má notícia para você, mas se você se sentiu meio acuado, meio temeroso, a boa notícia é que nós ainda vivemos na época da graça e Jesus ainda está com os braços abertos para você. Busque a Deus enquanto se pode achar. Bom, vejo vocês, ou melhor, espero que vocês me vejam no próximo vídeo. Não desistam de mim, não. Tudo de bom.